bom dia. Estamos aqui hoje, nessa manhã de sexta-feira, né, para falar de um assunto muito bacana, né, que a gente vai reunir duas coisas dentro da odontologia, que são muito importantes, né, que a gente vai falar sobre sorriso e projeto social. Com isso, a gente não poderia ter pensado em uma outra pessoa, ter convidado outra pessoa. Então, seja ela que agrega as duas funções, né? Que é o sorriso e os projetos sociais. Então, nosso tema de hoje são sorrisos que transformam o tema do nosso podcast hoje. E eu agradeço desde já, né, por você ter aceitado, Elis, o nosso convite, de estar aqui partilhando com a gente esse momento, né, trazendo a sua experiência. E a gente fica muito grato, né, porque ajustar no meio da agenda de uma sexta-feira. Né? Obrigado por ter vindo até a nossa instituição partilhar um pouquinho da sua vivência, né, da sua profissão aqui com a gente. Seja bem-vinda, doutora Elis Farias. Muito obrigada. É um prazer, né, poder falar um pouquinho do projeto Sorriso Tamanho do Brasil, né, que me acompanha já há 10 anos. Então, eu sou dentista, graduada pela UFC, sou especialista em odontopediatria pela ABO Ceará. Tenho outras especializações, né? Mas a mais importante em relação à odontologia é a odontopediatria. E por conta disso, né, odontopediatra, assim, pelo menos, os que eu conheço sempre tem um pé no social, né? Tem essa afinidade. Então, é muito bom estar aqui e poder falar um pouquinho desse projeto, né, que encanta e faz brilhar os olhos de muita gente. Pois é, então, você já deu início aí para dizer como você chegou na odontologia. Então, como é que foi, assim, escolher o curso de odontologia? O que tocou, o que fez escolher essa profissão? Ser dentista, né? Ser dentista. Foi um trauma. Geralmente é. Eu fui, né, traumatizada aos 12 anos, né, por um colega, hoje posso dizer colega, né, na época não era colega, era dentista, e eu fiquei muito, muito apavorada com a situação e revoltada até, né, porque eu já tinha 12 anos, pré-adolescente. Sim. E aí eu saí daquele consultório e disse assim, eu vou ser dentista, para nunca fazer com o meu paciente o que esse dentista fez comigo, né, infelizmente. E fiquei com aquilo na cabeça, né? Então, foi passando, terminei os estudos e fui prestar o vestibular. E quando eu fiz o vestibular, por incrível que pareça, eu fiz para duas áreas, né, realmente contrárias. Fiz para odontologia na UFC e computação na UES. Só que acho que a odontologia estava muito, né, muito dentro de mim e realmente optei pela odontologia. Foi um chamado. Sim. E assim fiz. Né, terminei a faculdade na UFC. Enquanto na faculdade já fazia estágio, né, no Centro Odontológico da Polícia Militar, ali no centro, não sei se vocês conhecem, né, o antigo CEOP. Isso. E foi de lá que eu comecei a ter o contato. Na verdade, eu nem tive contato com a odontopediatria, porque eu estagiava muito na sala de pério. Eu achei que eu ia ser periodontista, né? Mas enfim, deu certo. E foi aí que eu comecei, né, me formei e ainda não tinha nada em vista de trabalhos, né? Então eu pedi para continuar estagiando, mesmo como dentista, até para a gente praticar, né? Porque a odontologia a gente sabe que é a prática, ali a mão na massa, todo estudante. Né? Todo estudante, porque a gente passa pelas clínicas. Mas é uma carga horária, assim, eu acho pouca, né? Pouca mesmo para vivência. Pouca, a gente sai verde. Porque a gente está lidando com pessoas, né? Exatamente. E criança, então. Pronto. Então, quando eu fui pedir para continuar como estagiária, surgiu a vaga, né? Um colega que era odontopediatra ia assumir a ortodontia e tinha a vaga de odontopediatra. E aí o diretor da época perguntou, você gosta de criança? Eu adoro. Tinha nunca passado pela estágio, tinha visto, né? Adoro criança, você faz, eu digo, faço tudo, extraio o dente, né? Pronto, comecei. E aí foi onde eu fui me apegando
Dentro do trabalho lá, né, eu tive a oportunidade de fazer o aperfeiçoamento em odontopediatria e depois eu fiz a especialização e trabalhei por 20 anos como odontopediatra na Polícia Militar. Sim. E os projetos? Pronto. Como que surgiu na sua vida o projeto? O projeto surgiu quando eu fui convidada em 2012, né, para fazer parte da gestão da ABO Ceará, da diretoria da ABO Ceará. E eu fui convidada para ser a diretora social. Sim. Então, quando eu cheguei na ABO, né, eu fui me inteirar do que é que, de fato, a diretora social fazia. Quais eram as funções, né, as atribuições. Fora os eventos sociais da ABO, seriam justamente essa parte da ação social, dos projetos sociais. Sim. Então, a gente começou assim muito tímido, né? Era só eu e tinha um colega lá que ia comigo para as ações. As nossas ações eram o quê? A gente tinha uma parceria com o Sistema Verdes Mares na época e era uma vez no mês, tinha uma ação global grande, numa praça, em um bairro, e a gente ia, tinha uma tenda, a gente levava um banner da ABO, levava os kits, né, alguns kits, fazia a orientação, entregava os kits e se resumia um pouco nisso, a nossa ação social. Só que quando foi em 2015, né, eu continuava na função de diretora social, e aí surgiu o projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil, que ele foi um projeto idealizado pela ABO Nacional, né, e as ABOs, porque existe a ABO Nacional, as ABOs, as seccionais, que é o caso do nosso, que a ABO Ceará é uma seccional da ABO Nacional, e tem seccional que tem regionais. No nosso caso, nós não temos, né, só é realmente a ABO Ceará. E aí, eu fui convidada a ser a coordenadora desse projeto aqui no Ceará. E aí, assim, foi que eu fui chegando, né, no projeto. Cheguei no projeto aí, através de um sorteio, segundo me informaram, que fizeram um sorteio lá dentro da ABO Ceará para ver quem é que ia coordenar esse projeto. Saiu o meu nome, mas diga-se de passagem, os 16 nomes eram meus. Né? Foi um complô. Então, foi um complô, né? E hoje eu sou muito grata, né, por terem colocado o meu nome em todas as partezinhas. Sim, então o projeto social surgiu na sua vida a partir dos trabalhos feitos dentro da ABO. Então exatamente. Foi diretamente para esse projeto, né? Um Sorriso Tamanho do Brasil e depois um outro que você abraçou, né? Exatamente. Então o convite para o projeto Um Sorriso Tamanho do Brasil, que é a nível nacional, né? Surgiu após o seu trabalho da ABO, dentro da diretoria da ABO, da gestão da ABO. Legal. Então, assim, o projeto esse ano passado, na verdade, né? Fez 10 anos e muitas conquistas, né? Começou tímido como projeto, na verdade, hoje ele é um programa, ele é um guarda-chuva, né? Para muitos outros projetos que acontecem, né? No Brasil inteiro. O público-alvo sempre foi a criança? Sim, inicialmente foram as crianças, né? Algumas ABOs realizam também ações com idosos, tem o gancho, né? Mas assim, o nosso foco principal são as crianças. Não que a gente não possa realizar, né, pelo projeto, ações com outro público. Sim. Mas o forte são crianças. São as crianças. Sim. Elis, prazer em tê-la aqui. E em si, o atendimento, como é que funciona esse fluxo, a questão da idade, como é que vocês classificam e como surgiu também, onde foi visto a necessidade de criar esse projeto? Foi algo... Pronto. No caso, o projeto, como eu falei, né, ele foi idealizado pela ABO Ceará. Na época, o presidente era o Dr. Varrone, presidente da ABO Nacional. Então, ele surgiu aquela vontade, viu a necessidade da ABO, enquanto instituição, né, que trabalha em prol da odontologia, ter um projeto que pudesse favorecer e contemplar, né, a população, a comunidade. E aí ele convidou, né, a doutora Amélia Mamede, que hoje, né, que ainda, né, desde a criação do projeto, é a coordenadora nacional desse projeto, né, desse programa, na verdade, agora ele é um programa.
E eles dois, juntamente com mais uns 3 colegas, sentaram, se debruçaram e escreveram esse projeto, né? Contemplando ações, né, de promoção, prevenção em saúde bucal, principalmente. A essência do Sorriso Tamanho do Brasil é a promoção e a prevenção, sabendo que atualmente nós realizamos também assistência através do ART, né, algumas ações, além da escovação supervisionada, aplicação de flúor, na instrução, palestra educativa, nós também realizamos os ARTs. Bom, então, o fluxo acontece assim, surgiu a partir dessa necessidade da comunidade, Isso. como você falou, né? E o fluxo acontece assim, como é que acontece essa questão do voluntariado? Quem é que faz parte do projeto, né? O que é feito? É o seguinte, nós, com o projeto, nós, enquanto ABO, nós buscamos instituições, né? A gente vai em abrigos, igrejas, escolas, até nas praças, comunidades, enfim, ONGs, que trabalhem com as crianças, né? Para a gente oferecer a nossa ação, né? Para levar. Nós temos um grande parceiro do programa, que é a Colgate, né? Então, a Colgate é que fornece para a gente os kits de prevenção que são utilizados nas nossas ações, né? Então, nós vamos para realizar essas ações que geralmente nós temos palestra educativa, instrução de higiene oral, fazemos a escovação supervisionada, nós temos o escovódromo, né, na BO, que a gente desloca até o local onde vai ser realizada a ação, fazemos a aplicação de flúor, também dependendo do local. A gente faz outras atividades, trabalha com desenhos, com pinturas, brincadeiras, então a gente leva, né, um pouco mais. O atendimento, né? Porque não é feito todo mundo de uma vez, exatamente, né? A gente vai trabalhando por grupos. Por grupos e necessita dessa parte, exatamente. Né? E aí a gente tanto vai em busca dos locais, como também nós somos procurados. Então, assim, costumeiramente nós recebemos ofícios, né, de locais solicitando a ação, né, o apoio para a ação. Então, aí a gente vai lá, mete a mão. Então, os nossos voluntários são os acadêmicos de odontologia, das diversas faculdades. Né? Então, é o nosso braço forte, na verdade. É quem move. Eu tô lá direcionando, mas são eles que colocam a mão na massa. Sim. Então, nossas ações acontecem porque existem esses acadêmicos que atenderam ao chamado, né? Que também tem no coração essa vontade de ir fazer o bem, né? Sem ver a quem. Então, assim, na verdade, eu coordeno aqui, né, no estado do Ceará, sou responsável pelas ações em Fortaleza, na capital, né? E só que hoje, graças a Deus, eu conto com o apoio de alguns colegas no interior. Então, a gente já conseguiu expandir o projeto para o interior, que era uma vontade, assim, um sonho que eu tinha, de sair da capital e a gente ofertar isso também lá, que a gente sabe que a carência é muito grande. Então, agora eu posso dizer que além, né, de mim, assim, para acompanhar, eu tenho esses colegas também que realizam nos seus municípios, né, as ações. Ou seja, ele já migrou também para o interior, para o interior. Né? Não como eu ainda gostaria, mas já iniciamos esse processo. Sim. E os voluntários também acompanham, fazem essa... Não. Na verdade, nossas ações, nossos voluntários, eles acompanham a gente aqui mesmo na capital, né? Já aconteceu da gente fazer ações, por exemplo, nós fizemos uma ação numa escola indígena em Caucaia. Então, a gente foi uma parte, que aí a gente fretou um ônibus e aí a gente levou a equipe até lá. Mas, geralmente, essas que acontecem nos municípios são com os próprios profissionais que estão ligados, no caso, são as parcerias que a gente faz com as prefeituras, né, deixando bem claro que o nosso programa, nosso projeto, ele não tem cunho político nem religioso. É tanto que esse ano, por conta das eleições, nós só podemos realizar nossas ações até 30 de agosto. Vai ter a pausa do período eleitoral e a gente só vai retornar em novembro. Justamente para que não seja associado nenhuma ação à política. Então, a gente deixa bem claro, esses colegas que estão nos municípios, eles têm bem claro que aquela ação é uma ação que está acontecendo em parceria com a BO Ceará através do programa Sorriso Tamanho do Brasil. Não é a prefeitura, entendeu, que está oferecendo aquilo para a comunidade. Ela entrou como parceira da BO para poder fazer
aquela ação. É tanto que no começo eu tive que, assim, os colegas na divulgação, eu digo, opa, não houve doação, a gente não doa kit, nós estamos liberando os kits para realizar uma ação social. Então, todos os nossos kits, eles são atrelados a uma atividade de saúde bucal. A gente simplesmente não entrega só para dar. Sim. Precisa ter, no mínimo, uma palestra educativa. Entendi. Então, o fluxo acontece assim, são acadêmicos de odontologia, é dividido por semestre, por atividades. A gente, assim, quando tem a parte de assistência, quando vai fazer, né, o que vai fazer uma restauração, a gente sempre preza para os alunos que já estão no semestre mais avançado, que já passaram por clínica, que já vivenciaram aquele tipo de procedimento. Né? Então, os mais novos, os primeiros semestres, geralmente a gente direciona para ficar na parte da instrução, da própria palestra, da escovação, né? Porque de qualquer maneira eu vou estar lá, vou estar supervisionando, sempre tem alguém orientando. A educação em então, saúde. A educação em saúde, entendeu? Então, assim, a gente divide o grupo por atividade, né? Por atividades, né? Então, fica um grupo responsável pela escovação, um grupo pela instrução, o outro pela palestra. Depois eles vão fazendo rodízio com dentro da atividades ação. com as crianças, né? Com até para eles crianças. aguardarem, né? Com Exatamente. pacientes, porque crianças É verdade. Tem que ter toda uma dinâmica, né? Sim. O microfone. Pode. Aqui. Prontinho. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Esse tema, né, a gente fica só babando aqui, né, vendo a alegria dela falar. Eu sou suspeita de falar, porque o meu coração tem uma sementinha. A senhora já começou falando, né, mais ou menos, sobre essa questão de logística, mas eu queria saber quais são os maiores desafios, porque a gente sabe que qualquer evento, por menor que seja, dá trabalho, né, e assim, lidando com odontologia, que são materiais caros, né, que carecem de um para cada um, então assim, não é algo que pode ser totalmente compartilhado, enfim, quais são realmente os maiores desafios que a senhora encontrou durante todos esses anos para se fazer um evento? Na verdade, assim, eu acho que o desafio maior é a gente sensibilizar o voluntário, né? Porque graças a Deus, assim, a gente, na BO, a gente tem muito apoio, né? O atual presidente, o Dr. Felipe Leite, e todos os outros, né? Desde que o projeto nasceu até agora, sempre apoiou as nossas ações sociais. Então, assim, em relação a essa questão do material, essa questão, assim, a gente não tem problema nenhum, sabe? Assim, eu acho que eu até peço pouco. O doutor Felipe Leite, eu peço pouco, né? Assim, mas a gente tem todo esse suporte, então todo o material voluntário, ele não precisa levar nada para as ações, tudo, todos os EPIs, né, são ofertados pela BO Ceará, todo o material, né, a gente leva da BO. Então, assim, a questão mesmo, eu acho, é você sensibilizar, principalmente os colegas dentistas, porque eu já vi com os acadêmicos, né, assim, a gente tem um grupo de WhatsApp, então, assim, a gente tem lá mais de 100 acadêmicos voluntários, né, então a gente vê que sente, né, essa vontade, esse chamado. Eu sinto mais dificuldade de sensibilizar o colega Já dentista, os né? profissionais, para fazer esse tipo de atividade, entendeu? E, assim, em média, quantos eventos se consegue fazer durante um ano? Eu vou te dizer, mais ou menos, baseado no ano passado. Né? No ano passado, nós realizamos umas 100, quase 130 ações. Né? E foram mais de 16 mil crianças beneficiadas, né, com a ação. Então, assim, a gente poderia assim, aumentar esse número se a gente tivesse mais pernas, como eu digo. Como nossas ações, elas geralmente acontecem aos finais de semana, né, aos sábados, porque os voluntários são os acadêmicos de odontologia, tem a sua rotina na semana, né, eu também trabalho, então a gente tenta associar, então a gente tem o sábado como o dia eleito para realizar nossas ações. Então, salvo que uma ou outra a gente consegue ir na semana, mas na rotina mesmo é aos sábados. Então, poderia ser muito mais, mas a gente já foi um ganho muito grande se eu for comparar 2024 para 2025. Foi muito grande. Em 2024, acho que a gente contemplou, não sei se foram umas 8 mil, então a gente praticamente duplicou. Uau, né? E assim, lidando, assim, né, falando para pessoas que ainda não conhecem o projeto, o projeto é só dos dentistas para a comunidade ou existem outros profissionais também
que são ligados? Não. Na verdade, a parte mesmo são os dentistas e acadêmicos, os voluntários, né? Assim, que tratam as nossas ações. Nós já participamos de ações com outros profissionais, né? mas aí não foi uma ação idealizada pela ABO, né? São de outros, inclusive, ano passado, nós fizemos uma parceria com o Instituto Care, que é uma instituição privada, que nós fomos até o Trairi. Então, lá a gente teve a parte de odontologia, que a BO, né, através do programa ficou responsável, mas tinha oftalmologistas, tinham médicos, né, tinham fisioterapeutas, então psicólogos. Áreas, né? Então, a gente foi uma ação mais coletiva, mais multiprofissional. Né? Muito bom. Pode ir. E, assim, falando nisso, né, eu sei que a senhora também participa do Sorriso de Criança, né? Aí eu queria saber as principais diferenças entre o Sorriso do Brasil, o Tamanho do Brasil e o Sorriso de Criança. Isso. Como eu falei, o Sorriso do Tamanho do Brasil, ele é um programa nacional, né? Ele acontece na grande maioria das ABOs por todo o país. São ações que acontecem rotineiramente, se duvidar hoje está tendo ação em algum lugar do Brasil, então são muitas, né? Muitos, e acontece o ano inteiro. O Sorriso de Criança, ele já é um projeto autoral da BO Ceará. Ele nasceu na BO Ceará em 2022, tá? Em parceria com o governo do estado, através da Casa Civil. Nós participamos de um edital da Casa Civil, que ia selecionar instituições para eles apoiarem financeiramente. Tinha os lotes, né, os valores, então nós submetemos o projeto, né, a esse edital, fomos aprovados e aí tivemos o apoio da Casa Civil. Nós recebemos um valor do governo para realizar essa ação. Então, o Sorriso de Criança, ele é anual, né? Inicialmente, nós já tivemos 3 edições, 2022, 2023 e ano passado, 2025. Tá? Os 2 primeiros anos, nós submetemos ao edital e tivemos o apoio da Casa Civil. Ano passado, a gente já não conseguiu esse apoio, mas aí, mesmo assim, nós achamos importante que tivesse a ação do Sorriso de Criança, porque é um projeto da BO Ceará. Então, nós mesmos fizemos essa ação. Então, nós pretendemos, esse ano de 2026, fazer a 4ª edição. E, enquanto, assim, a essência mesmo, né, assim, que a gente trabalha no Sorriso do Tamanho do Brasil, a promoção e a prevenção, e também a assistência agora, porque a gente está fazendo a RT também, o Sorriso de Criança, ele é uma ação no ano, que a gente atende um grupo de crianças. Lá na ABO, a ação acontece na sede da ABO. E além das ações de promoção e prevenção, nós fazemos as triagens das crianças. E aquelas crianças que têm alguma necessidade mais imediata, nós levamos para a clínica e é feito esse tratamento logo, de imediato. Então, nós ficamos com as fichas dessas crianças. Aquelas crianças que precisam de retorno, nós conseguimos encaixá-las no nosso curso de especialização em odontopediatria, para a conclusão do tratamento. Então, assim, um pouquinho de diferença. Já o que a gente não consegue muito com o sorriso, porque a quantidade é muito grande e a gente ainda não tem pernas para dar esse retorno. Naquela comunidade que eu fui, daquelas 100 crianças, eu vi que 80 têm necessidade de eu conseguir abarcar essas 80 e garantir o tratamento dela. Ainda não conseguimos, mas é um desafio, né? Quem sabe um dia a gente consiga colocar esse... E, assim, o que é que a odontologia pública e a privada, né, poderia aprender com esses projetos, né? Tipo prevenção, saúde bucal, profissional. Tá certo. Então, assim, eu acho que tanto o público como o privado, né, o particular, ele tem muito a aprender. Né? Porque essas iniciativas, o que elas mostram é que o cuidado vai além do consultório. Sim. Né? E dos procedimentos técnicos mesmo, tá? Então, eles vão ensinar principalmente a humanização, a empatia, né? O compromisso social. Então, independente de ser público, né, ou particular, a gente tem que mostrar o valor da prevenção e da educação em saúde, mesmo estando no serviço público, ou mesmo você estando dentro do seu consultório. A gente não pode só levar para o lado mesmo técnico. Olhar a odontologia, ela não é só tratar dentes, ela vai muito além disso. A gente pode transformar vidas. Né? Então, é o que a gente tenta levar nas nossas ações. É fortalecer a importância do autocuidado. Né? Às vezes a pessoa diz, é só escovar dente e tudo, mas é o básico, é o mínimo, é a prevenção. A gente está tentando levar para aquela pessoa que ela... Eu falo muito para as crianças, quando a gente vai falar na palestra, que eles são multiplicadores.
da saúde. Digo, olha, você está aqui hoje, está ouvindo que é importante escovar 3 vezes ao dia, que a alimentação, a gente não é que você não possa comer o bombom, o doce, o chocolate, né? Mas evitar, ter uma frequência, né? Dar um espaço maior, não comer todo dia, toda hora. Então a gente vai. Então vocês, quando chegarem em casa, falem para a mamãe, para o papai, para o tio, para a vovó, para o primo. Vocês são muito. A gente passa essa importância para eles. Fazem eles se sentir importante. Né? Então eu acho que é isso. Que a odontologia, ela, além de tratar dentes, é isso. Ela pode promover a autoestima, né, e transformar vidas. Porque são realidades diferentes, a gente Sim, encontrou muitas realidades exatamente, são diferentes. muitas as necessidades, as dificuldades. Né? Então, eu me lembro demais da primeira ação do Sorriso do Tamanho do Brasil. Né? Então, aquilo me tocou bastante, eu acho que ainda fez com que eu diga assim, poxa, é isso que eu quero para minha vida. Né? Eu passei 20 anos dentro de um consultório, trabalhando, atendendo crianças e tudo, né? Então, cheguei na ABO, fui apresentada ao outro lado. Hoje eu trabalho no SUS, não na assistência, mas na gestão, né? Mas, assim, valorizando a minha ligação com a odontologia hoje é através da ABO, através dos projetos sociais. Né? E hoje eu vejo o quanto é importante. O quanto a gente fazer o bem faz bem pra gente também, né? Aproveitando também sobre essa questão da importância, né? Se fosse para falar algo para os cirurgiões dentistas que estão escutando esse podcast agora, que seria para eles também, né, também colocarem a importância no coração de entender que é importante essas ações e entender que não é só o consultório, mas também, como você falou, além do consultório, o que seria para dizer para eles? Eu até pensei aqui, né, e coloquei assim uma mensagem, porque senão eu vou me emocionar, acho que talvez eu nem diga o que eu quero dizer, né? Não, e pode falar, porque aqui... Aí eu coloquei assim, que ser dentista é transformar vidas por meio do cuidado, do acolhimento e do sorriso. E quando esse conhecimento encontra a solidariedade, o impacto é ainda maior. Então, eu convido aos colegas a fazer parte do nosso time de voluntários, que cada ação, cada atendimento, né, cada palavra de incentivo e cada gesto de cuidado, eles podem marcar profundamente a vida de muitas pessoas. Então, juntos a gente pode fazer a diferença e mostrar que a odontologia, né, também é um instrumento de transformação social. Então, eu sempre digo, por isso que eu falei que fazer o bem faz bem para a gente também. Né? Aproveitando também sobre essa questão de emocionar, né? Existe algum atendimento, assim, alguma ação que marcou sua vida de dizer, assim, meu Deus... É isso, pronto. Como foi, assim, a sua experiência, né? Vou falar. E essa me marcou e eu falo sempre. Várias me marcaram, né? Vamos deixar essa pro final? Vamos. Porque a parte emocionante, né, pra chorar é pro final que vai borrar a maquiagem. Mas antes disso, como é que faz para se voluntariar? Pronto. É só entrar em contato com a gente na ABO Ceará, né? Tem as nossas redes sociais, tem o Instagram da ABO, @ABO Ceará. Nós temos o Instagram do nosso programa, que é @Um Sorriso do Tamanho do Brasil. Lá no Instagram do Sorriso do Tamanho do Brasil, você vai ver ações do Brasil inteiro. Tá lá os nossos registros. É do Ceará, é de Pernambuco, é de Sergipe, é Mato Grosso e por aí vai. Lá no Bagé, nós temos do Iapoca e o Chuí, como diz a minha amiga Tânia lá de Bagé. Então, mas você pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, pelo telefone da BO também, o 33 11 6666. Pede informações, como poderia se voluntariar. Né? Tem o meu Instagram, se quiser falar comigo também, é o @ElisRVFarias. Também estou lá disponível, né, com a disponibilidade de responder. Então, eu acho que é isso. Se você atender ao chamado, cuida. É verdade, tá necessitando, né? Cuida. Sim. Bom, Elise, então, pra gente encerrar, fica aqui, né, a nossa pergunta sobre qual foi a sua experiência que mais marcou, qual foi o sorriso que mais marcou durante toda essa trajetória, né? Pode ser de um atendimento que você tenha feito, de uma criança, né, de um atendimento do projeto, e até mesmo o seu. O que você poderia trazer de mensagem para a gente encerrar tão... Bem, de forma especial. Eu tenho vários, né, momentos aqui que guardo. Tem principalmente uma da escola indígena que eu falei, que nós fomos, né, que lá eu me emocionei bastante. Ganhei um cocá, né, quase que virei um cacique, dancei o toré. Então, assim, foi realmente muito emocionante. Mas a que mais me marcou foi realmente a primeira ação do Sorriso do Tamanho do Brasil.
Nós fizemos, foi em outubro de 2015, né? Nós tínhamos entrado em contato com um colega aqui para viabilizar o apoio, né, vou dizer que é da prefeitura, para nos fornecer a estrutura, as tendas, né, as mesas, as cadeiras que a gente ia precisar para realizar essa ação. Porque você precisa de um apoio, de um mínimo. De um mínimo, não, né, suporte. para porque assim, essa ação específica, como era o lançamento do programa, então tinha várias atividades que nós íamos realizar. Além dessas de escovação, aplicação de flúor, palestra, a gente ia fazer plantação de mudas. Então, o local escolhido foi um local que era para ser uma praça lá no Vicente Pinzon, no Morro Santa Terezinha. Então, foi o bairro, né, que nós escolhemos, o local. Esse colega, ele já tinha contato com a líder comunitária, então nós fomos visitar e foi escolhido esse local. Então, lá a gente precisava de estrutura, porque como era um descampado, digo que é um descampado, né, era um céu aberto, então nós íamos precisar de tendas para poder a gente montar o nosso escovódromo, colocar lá as mesas com material, né, a questão, e até para plantar as mudas. E aí, eu muito inexperiente, era muito, hoje é mais difícil me enganar. Assim, né, eu ser enganada, né, pode acontecer, que eu não sou perfeita, mas eu não fiz a visita técnica no dia anterior para ver como é que estava. Então, nós fretamos o ônibus que saía da BO com todo o material, com as caixas de material, para ir até o morro. Então, o ônibus não subia. Então, a gente ficou lá no pezinho do Morro Santa Terezinha para subir até o local. Então, ia todo mundo carregando as caixas de material, aquela animação, aquela coisa toda. Quando chegou lá, não tinha simplesmente nada. Só o campo aberto. Só o campo aberto. Não tinha uma mesa, não tinha uma cadeira, não tinha uma tenda, não tinha nada. Gente, eu sentei no chão e chorei. Comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, eu trouxe todo mundo. Esse monte de acadêmico, esses alunos para participar. E a imprensa, né? E eu digo, não tem nada. E o que é que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu fiquei louco, comecei a chorar. Aí uma senhorinha da comunidade, né? Chegou até a mim. Disse, olha, se você quiser, você pode botar ali, ó, tem aquela do lado ali da minha casa, aquele espaçozinho, tem uma lona, dá pra você botar ali, tem uma mesa de sinuca, se você quiser botar um material em cima. Aí daqui a pouco chegou outra, olha, você pode botar aqui, porque você precisa de uma torneira, né, que você tava falando, pra montar. Na minha casa, se você quiser botar no alpendre, montar suas piazinhas e tudo. Gente, foi assim que nós fomos se ajeitando. Fomos lá. A comunidade foi quem ajudou. Então, a gente começou outra casa que ainda estava toda de tijolo, não sei nem reboco, nem nada. Os meninos sentados no chão, fazendo as pinturas com as crianças. As outras ali arranjam uma cadeira. E começou aquele, sabe? Então, a gente fomos plantar as mudas. E aquilo foi me dando força, né? E no final, já quase finalizando a ação, uma senhora também veio, me abraçou e disse, olha, muito obrigada. Porque nunca ninguém subiu até aqui para fazer alguma coisa pela gente. Então, foi que eu vi, assim, a força das pessoas, o desejo, né, de terem aquele ali, aquele momento, né? O sorriso, os meninos brincaram, dançaram, que tinham muitos idosos no meio também, dançando e tudo, então foi aquela animação toda. Então, eu vi e digo assim, não, é isso que eu quero para mim. Né? Porque aquele sorriso, aquele muito obrigada, então é o que eu saio de casa, por isso que eu sempre digo, sai uma Elise e volta outra. Porque cada ação eu volto diferente, né? É um sorriso, é um abraço, é um muito obrigada, né? Digo assim, poxa, é o mínimo que a gente está fazendo, né? Diante de tantas necessidades que a população tem. Então, isso ficou gravado realmente, assim, no meu juízo, né? Elise, assim. e assim, pelo fato de ter sido a primeira e ter sido uma experiência tão difícil, eu acredito que tenha te fortalecido mais ainda, Com certeza. porque cada ação é diferente, né? E começar dessa forma já foi, tipo assim, não, eu vou preparar a Elis para o que vem daqui para frente. Exatamente. Porque pode ser que nem todas sejam da Perfeitas, forma e perfeita exatamente. como você programa. Com certeza, a gente vai, porque nós temos hoje 2 escovódromos. O escovado anterior, ele tem muitas mangueiras, ele precisa de um ponto de água, de esgoto, né? Então, com o uso, daqui a pouco, quando você estava no meio da ação, estourava uma mangueira e era água, e corre, segura e puxa. Então, assim, aí vamos pensar em outro. Aí agora a gente já tem outro que não precisa de ponto de água, só os garrafões, já facilita o transporte, já melhora. Então, a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai
vai fazendo com o que tem. Porque tem. às vezes a gente realmente idealiza uma coisa, né? E quando chega lá... Então, quantas ações a gente foi... a pessoa disse, olha, vai ser umas 150 crianças. A gente chega lá, só vai 50. A gente se preparou para atender 150. Mas chega lá, só vem 50. Tá tudo bem. Se tivesse só uma, é para ela que eu vou. Né? Eu agora me lembrei, não tem nada a ver assim. Eu fui falar do projeto, eu participei de um congresso no Cariri. E a minha palestra era sobre apresentar o programa Sorriso Tamanho do Brasil. Então, houve um atraso na palestra anterior à minha, que quando chegou o meu horário, não tinha ninguém, só um rapaz. E aí, que era já perto da hora do almoço, aí a moça disse, vamos esperar um pouquinho, o pessoal chegar e tudo. Aí deu 10 minutos, 15 minutos, né, nada de chegar, disse assim, eu vou começar. Mas só tem uma pessoa, mas ele veio, ele quer me escutar. Eu vou falar para ele. Não é justo, né? Não é justo. E eu falei para ele, à medida que eu ia falando para ele, outras pessoas iam chegando. Então é isso. Eu fui preparada para falar para várias pessoas. Não tinha, mas tinha um. Então aquele um para mim, pronto, é meu mundo, é ali, é o meu objetivo. E esse é um coração voluntário, né? É isso que diferencia-se daquele dentista que só pensa no dinheiro, só pensa É porque a gente tem um sonho, realmente. A gente chega na faculdade, tem o nosso sonho de ter, vou ter meu consultório, minha clínica, vou ter meus pacientes. E é válido, é isso mesmo, nós estamos estudando para isso, né? É o nosso objetivo, mas não impede da gente também fazer o bem. Um sábado para ser voluntário, ou faça voluntário no seu consultório. De repente tem pessoas que fazem atendimento, né? Então, assim... Porque quantas pessoas a gente sabe da deficiência, da defasagem que tem, né? Da procura. A gente escuta muito isso nas ações. Né? O posto, às vezes quando a gente vai, mas aí o dentista está doente, ou então não tem o material naquele momento. A gente sabe das dificuldades, e aí eu não vou entrar nesse mérito. Mas a gente escuta muito a população e vê a necessidade. Né? Então, que o mínimo que a gente puder fazer... Poxa, ano passado nós beneficiamos mais de 16 mil crianças que ganharam o seu kitzinho ali de escova. Alguns locais nós voltamos pela segunda vez. Nós sempre tentamos voltar, né, nos lugares que a gente já passou, até para a gente ir reforçando esse trabalho, né, para não ser só uma coisa aleatória solta. Então, acho que assim, você tirar um momento, um sábado no mês, alguma coisa para participar já é muito válido. E eu sempre digo, olha, os acadêmicos, né, quando vêm, às vezes assim, de repente não está no seu momento e está tudo bem. Às vezes tem uns meninos lá no grupo, se você não sentiu o chamado, não tem problemas, pode sair, ninguém vai ficar chateado, porque cada um está na realidade. Mas participe pelo menos de uma, para você dizer assim, não, realmente não tenho, eu não tenho, não é minha praia, não é para mim. E agora falando, né, um pouquinho da experiência como voluntária do projeto, né? Eu, a Suzane, a gente teve a experiência de participar, né, do projeto, e foi assim, de coração, foi assim, algo que transformou muito dentro de mim, né, e foi que me deu um olhar além, né, da odontologia. Foi assim, eu acho que foi um chamado, você precisa... Desse evento, ficava falando assim, qualquer coisa, metia o assunto do evento, então realmente foi... Realmente é algo assim que você precisa participar, para você sentir, né? Ver o olhar da criança, ver o interesse. É muito lindo, é muito gratificante, né? Então, assim, a gente como voluntária, né? A Suzane participou, eu deixo até para todos os estudantes, né? Inclusive, a gente já ganhou mais uma voluntária aqui. E ela tá só esperando a primeira ação. Vai chegar, vai estrear. Sim. Deixamos o convite, né? Venha viver essa experiência, venha participar, porque é gratificante você usar o seu conhecimento em prol, né? Em prol do próximo, da sua comunidade, né? Muito lindo. É isso, gente. Elisa, assim, pela gente, né, a gente ficaria aqui bastante tempo, mas temos outros colegas que vão vir conversar aqui também. Mas a gente fica muito grata, né? Foi até melhor e mais leve do que a gente esperava, porque estava meio tenso, mas a gente fica muito feliz. Mas é porque falar do Sorriso Tamanho do Brasil é prazeroso demais, já flui, né? Isso, já natural, já tá no sangue depois de E eu sempre me emociono, porque realmente foi um presente na minha vida. Um presente mesmo de verdade. E eu agradeço o convite, meninas, a oportunidade, né, de estar aqui. No caso, a Elis, né, coordenadora do Sorriso Tamanho do Brasil aqui no Ceará, diretora da ABEL Ceará, né, mas assim, em nome da ABEL Ceará, né, em nome do presidente, Dr. Felipe Leite, né, eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui mostrando o trabalho que a ABEL Ceará desenvolve
com os projetos sociais. Sim. Agradecer. Nós agradecemos, viu? E bem-vinda a casa, Muito nossa obrigada. instituição Muito aqui. obrigada. Sempre Agora que eu tô me surgir achando, oportunidade, agora, né? a gente vai lá Outro na podcast, e traz- a gente- Pô, já estreou o primeiro, então já tá... Pronto, tirei o seu, tá preparado. ótimo. Sim, muito obrigada. Obrigada viu? também. Um abraço pra você. Vocês também.